véspera de feriado, né? Que coisa, hein? Todo mundo aqui, que maravilha. O que a gente está fazendo aqui, né? Vamos lá, gente. A disciplina que nós assumimos para trabalhar com os senhores, que se inicia hoje, é aquela intitulada Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social. Na aula que o último encontro que tivemos na semana passada, quinta-feira, se não me engano, a pedido do professor Marcelo, a gente antecipou essa aula e a gente procurou discutir com os senhores o conteúdo do artigo 10 da Constituição Federal, combinado com a Lei 9717, que discute a questão da participação dos servidores na gestão do regime próprio de previdência. Então, a aula que teríamos para tratar deste tema não seria tão densa como aquela, a gente trabalharia de forma mais geral, a gente aproveitou naquele momento para poder trabalhar aquela temática com os senhores. Mas a gente inicia hoje essa disciplina. Qual que é o objetivo dela? Dotar o aluno de visão crítica sobre os aspectos jurídicos relacionados à instituição, manutenção, controle e extinção de um regime próprio de previdência social. Este material já ficará disponível na plataforma para os senhores acessarem. Eu vi na última aula algumas pessoas fazendo várias anotações, na verdade esse material vai ficar disponível para vocês. Qual que é a ementa da disciplina? O que a gente vai procurar abordar com os senhores? A questão da legislação aplicável, né? Citaremos apenas qual a legislação aplicável no âmbito dos regimes próprios de previdência. A discussão sobre criação, manutenção e extinção de um regime próprio de previdência. As questões que permeiam essa discussão de criação, se o servidor público tem direito à criação realmente de um regime próprio, não tem. Qual é a posição da literatura sobre o tema? Qual é a posição da jurisprudência sobre isso? Qual é a posição do Ministério da Previdência sobre isso? Então, a gente vai procurar trabalhar essas questões todas com vocês. A gente vai trabalhar um pouquinho de regimes financeiros. Se estamos a discutir regime próprio de previdência, não faz sentido a gente não discutir os diversos tipos de regime financeiro de um sistema previdenciário. A gente vai trabalhar um pouquinho também a questão dos órgãos de controle, os aspectos de competências e mecanismos de regulação. Ministério da Previdência, Tribunal de Contas, Ministério Público, Conselho Monetário Nacional, os conselhos de administração, os conselhos fiscais, que também são instâncias de controle. A gente vai trabalhar um pouco a questão do certificado de regularidade previdenciária e a gente vai trabalhar não só a questão da gestão em si, a gente vai procurar também trabalhar com os senhores qual que é o limite de juridicidade das questões criadas pelo decreto e pelas portarias do Ministério da Previdência. Realmente aquelas portarias têm condição de exigir dos regimes próprios o cumprimento de tal ou qual tarefa que o Ministério da Previdência assim entende? A gente vai poder trabalhar isso também com vocês. E ao final, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão de compensação financeira entre regimes de previdência. E aqui envolve não só a questão da compensação previdenciária, mas envolve também a questão de averbação e desaverbação de tempo, cômputo e descômputo de tempo, emissão de certidão de tempo de contribuição, todas as questões que permeiam esta matéria. A gente citou aqui algumas referências. Tem um livro da professora Magadá, editada em São Paulo. A gente procurou trazer um artigo de nossa autoria sobre a questão específica que a gente vai abordar. Um livro do professor Marcelo Barroso também. Um livro do professor Castro Lázari. Inclusive, o professor Lázari será professor neste curso nosso. Hoje é um manual de direito previdenciário imprescindível para o advogado trabalhar nesta seara do direito. A gente também cita um artigo publicado pela professora Daniela, da UFMG. A tese de doutorado dela foi em regime próprio de previdência. Ela tem um artigo trabalhando algumas questões. E um livro de um professor interessante, foi a monografia dele de final de curso. Ele trabalhou a questão de averbação de tempo de contribuição de servidor público. Todos os aspectos que vocês possam imaginar
no que se refere à verbação de tempo de um servidor público. Todos os efeitos, todos os critérios, a relação entre um regime geral e o regime próprio de previdência. É um livro bastante interessante, é um livro pequeno, vale a pena para as pessoas que atuam neste ramo do direito adquiri-lo. Antes disso, em relação ainda à questão da referência, alguns dos senhores aqui atuam diretamente, além de gestores, aqueles que não estão vinculados diretamente ao regime, atuam na área do regime próprio de previdência? O senhor atua na área do regime próprio de previdência? O senhor também atua na área específica do regime próprio de previdência? Não. É o seguinte, a senhora já deve ter percebido isso, inexiste literatura como nós gostaríamos que tivesse para trabalhar questões tão específicas do direito previdenciário. E nós citamos aqui alguns manuais de leitura obrigatória, mas esses manuais, cada um enfoca uma determinada questão da previdência do servidor público. Não são todos que atuam em todas essas especificidades que a gente vai procurar trabalhar com os senhores nesta disciplina. Então, é importante complementar a discussão da disciplina com esses livros, até para os senhores terem esse senso crítico do que o manual trabalha e o que a gente vai procurar enfrentar em sala de aula. A previsão das nossas aulas. Nós teremos 8 encontros, serão 8 noites de reflexão sobre a questão de organização e funcionamento de regime próprio. Uma aula nós já tivemos na semana passada, que a gente antecipou, mas hoje a gente realmente inicia a disciplina, com mais 7 encontros, inclusive este. Eu pensei muito como a gente trabalharia a avaliação disso com os senhores. Refleti muito e tive muita dificuldade em tentar elaborar uma atividade que permitisse, num curso como este, de Direito Previdenciário do Servidor Público, que pudesse afetar a formação de todos os senhores. Este aqui é um curso de pós-graduação, não é um curso de graduação. Então tem várias pessoas com várias áreas do conhecimento. Então, eu tentei relacionar todas essas questões com o método de avaliação que a gente procurou apresentar, que é o seguinte. A gente vai apresentar 3 casos simples e os senhores vão dissertar com base na discussão normativa e com base nos princípios que a gente trabalhar em sala de aula para procurar opinar sobre aquela questão fática, se ela está correta ou não e o porquê. Esse material ficará disponível, então os senhores não precisam copiar, mas quais são os 3 assuntos? O primeiro deles, servidores públicos tomaram ciência na Câmara Municipal de um projeto de lei enviado pelo prefeito, reduzindo a alíquota de contribuição patronal. Os senhores vão se manifestar sobre esta situação fática. Se está correta, se não está, qual a fundamentação utilizada para defender tal ou qual posição. A segunda situação é a seguinte. O prefeito não criou regime próprio de previdência, mas vem pagando complementação de aposentadoria para os seus servidores públicos, que, enquanto em atividade, estiveram vinculados ao INSS. Esta prática, esta iniciativa, está correta, não está? Qual o fundamento para poder defender tal ou qual situação? Eu falei 3 situações, mas ontem à noite eu inseri mais uma. São 4 situações. Pouca coisa, né? É pouca coisa. Ninguém aqui trabalha, ninguém aqui faz nada, Isso é um presente, na verdade, Como diz o colega aqui, para quem não está presente conosco, é um ovo de Páscoa. É a terceira questão. Num cenário econômico de queda da taxa de juros, o gestor do regime próprio fixou a taxa no seu patamar máximo de 6% para a elaboração do cálculo atuarial anual. Vocês vão se manifestar sobre a iniciativa do gestor, se está correta ou não. Tem gente aí que vai responder com o pé nas costas. Tem gente que atua diretamente, Alexandre? E a última questão
é a seguinte: certo regime próprio de previdência social efetuou a segregação de massas por lei, sem avaliar a viabilidade de criação de um plano de amortização. Está correto? Não está? Eu gostaria que os senhores refletissem nessas questões, não somente sob o ponto de vista do ato normativo editado pelo Ministério da Previdência. Nós precisamos ir além. Nós precisamos criticar se o ato do Ministério da Previdência, aquela regulação do Ministério, ela é juridicamente correta ou não. Ela ultrapassa os limites da competência legislativa da União em sede de competência concorrente de legislação ou não. É isso que a gente vai procurar trabalhar com vocês também. Então, a data que eu marquei para entrega é a nossa penúltima aula, dia 14 de abril. O formato aqui eu deixei para a gente manter um padrão. Folha tamanho A4, margens 2,5 centímetros, fonte Times 12, de 10 a 20 linhas cada resposta, ok? 10 a 20 linhas, né? Não laudas. Vamos começar então a discutir. Trouxe aqui uma ideia, um slide para a gente aquecer a turbina, para entrar na discussão específica de organização e funcionamento de regime próprio. Relembrando o que já foi trabalhado com os senhores na disciplina anterior. Os senhores tiveram até hoje uma disciplina, não foi isso? Foi só a disciplina de introdução, não foi? Além desta, que inicia hoje, foi só a introdução, né? Ok. Então a gente vai fazer uma recuperação bem rápida, porque não faz sentido a gente trabalhar tudo que foi trabalhado lá, mas só para a gente reavivar a memória de vocês. Nós tivemos, pós-Constituição de 1988, né, Constituição Cidadã, que trouxe a segregação das políticas de proteção social no nosso país. Né? Até então, saúde pública, assistência social e previdência social eram tratadas de uma forma única. Com a Constituição de 88, criou-se o grande sistema de seguridade social e estas políticas passaram a ser trabalhadas de forma apartada. E isso tem um efeito enorme, principalmente para a questão previdenciária. Não sei se todos se lembram, né? Aquelas pessoas mais maduras vão se lembrar disso. No passado, o cidadão que não possuía o cartãozinho do antigo INPS não era atendido no hospital público. Ele tinha que comprovar o vínculo previdenciário para poder ser atendido por um órgão público de saúde. Isso era a prova da mistura da política de saúde com a política previdenciária. A partir de 88, com a criação do SUS, né, a lei do SUS de 1990, houve a segregação dessas políticas públicas, previdência, saúde e assistência social. Então, nesse cenário, pós-Constituição de 88, em que a previdência recebeu um tratamento específico, não era mais misturado com assistência e com saúde públicas, nós tivemos dois grandes movimentos de reforma no nosso país. Né? Alguns autores citam, como o professor Marcelo Barroso, a Emenda Constitucional 3 de 1993, como fazendo parte deste movimento de reforma previdenciária no país. É importante só fazer um registro que essa emenda ela afetou apenas os servidores públicos federais. Os servidores públicos em geral do país foram afetados 5 anos depois, com a Emenda Constitucional número 20. Razão da gente se limitar a discussão aqui apenas à Emenda Constitucional número 20 de 98 e a Emenda Constitucional 41 de 2003. A Emenda 20, em maior medida, em relação a 41, ela tratou reformar a Previdência do país como um todo. Ela atuou no regime geral de Previdência, ela promoveu reformas na Previdência dos servidores públicos e ainda promoveu reformas no âmbito da Previdência complementar. Já a Emenda 41, alguns anos depois, atuou com mais força em relação aos regimes próprios de Previdência Social. O que cada uma trouxe, né, como seu mote, sua principal razão de existir? Até a Emenda 20,
Todos nós sabemos que o servidor público se aposentava por uma questão de prêmio, por dedicação aos serviços prestados ao Estado. Não havia essa preocupação contributiva, essa correlação de se garantir um benefício com base num aspecto contributivo. Isso veio acontecer com a Emenda Constitucional número 20, que trouxe esse caráter contributivo. E aliado ao caráter contributivo, não por acaso, criado e relacionado umbilicalmente, vem o princípio da obrigatoriedade de preservação do equilíbrio atuarial. Existe um trabalho, o atual diretor do Departamento dos Regimes de Previdência do Setor Público, vinculado à Secretaria de Políticas de Previdência Social, Dr. Narlon Gutierrez Nogueira. A dissertação de mestrado dele trabalhou especificamente a questão do equilíbrio atuarial como uma política de Estado e não como uma política de governo, como infelizmente ainda é tratado no nosso país. A dissertação dele se transformou num livro publicado pelo Ministério da Previdência, naquela coleção Previdência Social. Está disponível para fazerem o download quem tiver interesse em conhecer o trabalho dele. Em síntese, ele defende que o equilíbrio atuarial não deve ser tratado como uma questão deste ou daquele governo, e sim como uma política de Estado, a preocupação com o saneamento das finanças públicas, a curto, médio e longo prazo, sob pena de cada vez mais retirar recurso de áreas essenciais para tentar fechar a conta de uma folha de pagamento. Então, tanto o caráter contributivo quanto a questão da preservação do equilíbrio atuarial foram a razão de existência da Emenda Constitucional 20 em relação ao serviço público. Com base nas mudanças que foram feitas pela emenda, acreditava-se que o déficit, o desequilíbrio dos regimes próprios iria reduzir, só que ele continuou a aumentar. Daí veio a Emenda Constitucional 41, numa discussão de um cenário internacional de uniformização de regimes e ou de regras. A maior parte dos países da OCDE, no ano de 2003, foi feita uma pesquisa pelo ex-secretário de Previdência, Vinícius. O secretário, na oportunidade, fez esse registro e recuperou, confirmando que, na maioria dos países da OCDE, ou eles extinguiram os regimes próprios de previdência, fundindo no regime geral, criando um único regime, ou então eles uniformizaram as regras, aproximaram as regras dos regimes próprios às do regime geral. Foi o que o Brasil optou com a publicação da Emenda Constitucional 41. Ele extinguiu a questão da integralidade, que é o direito do servidor público se aposentar pela última remuneração do cargo efetivo, e extinguiu também a questão do direito à paridade, que é aquele reajuste automático. Toda vez que era garantido um direito para o ativo, ele deveria ser automaticamente estendido para o aposentado ou pensionista. Então, foram extintos esses direitos pela Emenda Constitucional 41. Ela preservou algumas regras para manter este direito para quem tinha ingressado no serviço público até certa data. Há regras de transição ainda em vigor, que a gente vai trabalhar oportunamente em outra disciplina, que garantem ainda o direito à integridade e paridade. Mas hoje o texto constitucional, o texto previsto na Constituição, já não mais garante o direito à integralidade e paridade. Relembrando a engenharia do nosso sistema previdenciário. A gente tem um grande sistema de previdência, já nos afastamos da questão da seguridade social, que tem aqueles 3 tripés, previdência, assistência e saúde. Estamos na previdência. Dentro da previdência, a gente pode dividir o nosso regime em 3 grandes áreas de atuação. A previdência geral, a previdência de servidores públicos e o regime complementar. A previdência de servidores públicos é aquela que garante proteção social para o servidor público titular de cargo de provimento efetivo. O regime geral de previdência, por sua vez, ampara as pessoas que trabalham na iniciativa privada e todos aqueles agentes públicos que não são amparados por um regime próprio de previdência, sejam eles, inclusive, titulares de cargo efetivo. Há mais de 3.000 municípios no país que não criaram o seu regime próprio de previdência. Então, para aqueles municípios que não criaram um regime próprio de previdência, mas que a relação jurídico-funcional
com seus servidores tem natureza estatutária e não seletista, ainda assim essas pessoas se vinculam ao INSS. Temos municípios aqui de pequeno e médio porte, em Minas, que não criaram regime próprio, mesmo para servidores titulares de cargo efetivo. Ipatinga, não sei se ainda é assim, até pouco tempo atrás não tinha sido criado. O município de Sete Lagoas, por exemplo, aqui perto, também não foi criado, apesar dos servidores de lá serem titulares de cargo efetivo, terem direito à estabilidade, não serem regidos pelas normas da CLT, mas essas pessoas são vinculadas ao INSS. E temos a Previdência Complementar, que a gente pode dividi-la ainda em 3 flancos. A Previdência Complementar aberta privada, que é aquela ofertada por instituições financeiras. Qualquer cidadão pode se dirigir a uma instituição e querer se vincular àquele plano de previdência complementar. É um plano aberto, ofertado para qualquer pessoa. Então, um plano de previdência complementar privado aberta. Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, todos os bancos ofertam este tipo de benefício. Nós temos também a previdência complementar privada. Nós falamos da privada aberta. Agora nós vamos falar da previdência complementar privada fechada. Esta é a previdência que garante uma complementação de renda para agentes públicos não titulares de cargo efetivo. Exemplo disso, empregados públicos do Banco do Brasil, que se vinculam à Previ, Caixa Econômica Federal, que se vinculam à FUNCEF, os empregados públicos da CEMIG, daqui de Minas, que se vinculam à Forluz. É um plano de previdência complementar fechado somente para aqueles funcionários de natureza privada, mas que ampara agentes públicos, não titulares de cargo efetivo. E nós temos também a parte do regime de previdência complementar fechado, um regime fechado, porém público, que ampara servidores titulares de cargo efetivo, cujo regime próprio criou ainda a Previdência, o ente federado criou a Previdência Complementar. É o exemplo hoje dos servidores da União, dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, de servidores de outros estados, que já foi criada a Previdência Complementar para os servidores titulares de cargo efetivo. Este é o contexto. Eu trouxe alguns números com os dados mais recentes disponibilizados pelo Ministério da Previdência. Qual que é o número de beneficiários dos nossos mais de 2.000 regimes próprios de previdência existentes no país? Hoje a gente tem mais de 9 milhões entre servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados a um regime próprio de previdência. A área de atuação deste curso é voltada para este público. E para aqueles outros 3.000 municípios que não criaram, mas que podem criar o seu regime próprio de previdência. Dentre esses 9 milhões, 64% são servidores ativos. Os outros 36% são aposentados e pensionistas. Daí a gente já começa a refletir um pouco sobre a realidade dos regimes próprios, né? Para cada 2 servidores ativos, a gente tem um em gozo de benefício. Para cada 2 contribuintes, um em gozo de benefício. Né? Se nós trabalhássemos com aquela lógica da alíquota contributiva, 11 do servidor mais 22 do patrão, a gente precisaria de 3 ativos para custear um beneficiário. Hoje a gente trabalha com uma proporção não de 3 por 1, mas de 2 por 1, tomados em conjunto os regimes próprios. Se a gente pegar só a União, já há muitos anos, ela trabalha na casa de 1, alguma coisa. Praticamente 1 para 1. Para cada servidor ativo, um aposentado. Não por acaso foi uma das primeiras a sair à frente e criar o regime de previdência complementar, que vai ser objeto de discussão detalhada ao final do curso de vocês. Qual que é o número de regimes próprios hoje existentes no país? 2.058 mais 132 em extinção.
que significa regime próprio de previdência em extinção? Por diversas razões, o prefeito optou por extinguir, os prefeitos optaram por extinguir esses 132 regimes. O que acontece quando um município opta por extinguir um regime próprio? Publica a lei hoje, extingue um regime próprio. Ele tem uma massa de beneficiários em gozo de benefício, de aposentadoria e pensão. E tem uma outra massa de servidores ativos contribuindo para o regime próprio. Quando ele extingue o regime próprio, a receita que vinha para pagar essa folha dos servidores ativos passa a ser vertida para o regime geral de previdência. Só que o município continua com a conta dos seus atuais beneficiários e de todos aqueles que adquiriram o direito à aposentadoria com base nas regras vigentes à data da extinção do regime próprio de previdência. Então essa turma toda será custeada pelos cofres públicos com o resto do recurso que tem guardado, do regime próprio que foi extinto. E daqui para frente, como não entra mais receita, o município vai ser obrigado a recolher 11 do servidor mais 20%, que é a patronal do regime geral, para a União, e ainda vai continuar responsável pela folha de pagamento dos atuais benefícios. Então, por esta razão, por esta responsabilidade que subsiste, mesmo com a extinção do regime próprio, o Ministério da Previdência trata esses regimes de forma destacada, mas mantém a sua atuação regulatória sobre eles, justamente por essa obrigação que persiste após a extinção do regime. Eu trouxe aqui duas ideias: resultado previdenciário e resultado operacional. Qual que é a diferenciação de um e de outro? E os resultados de ambos? O resultado previdenciário é a forma que o Ministério optou por contabilizar as receitas oriundas de contribuição do trabalhador e do patrão, e a despesa, aquelas relacionadas ao pagamento de aposentadoria e pensão. Ponto. É a receita e despesa estrito sensu. Compara uma com a outra. Qual que é o resultado que nós temos hoje? Uma receita de 67 bilhões de reais contra uma despesa de 108 bilhões de reais. Isso. Anual. Ou seja, os regimes próprios tomados em conjunto, comparando receita de contribuição de trabalhador e patrão com despesa de aposentadoria e pensão, eles ficam com um déficit financeiro anual da ordem de 40 bilhões de reais. Específico, obrigatório. A gente vai trabalhar isso na disciplina com detalhe. Por sua vez, o resultado operacional, ele agrega outros tipos de receita e despesa. No caso da receita, ele também incorpora ali receita oriunda de aplicação do recurso no mercado financeiro, caso ele tenha recursos acumulados. Então eu pego um recurso, guardo e aplico numa instituição financeira, compro título público. Isso rende. Esta rentabilidade é computada no resultado operacional. Um outro exemplo de receita que não entra na análise do resultado previdenciário, mas entra no resultado operacional. Aquela oriunda de compensação entre regimes de previdência. Quando um trabalhador pega um tempo de contribuição dele, averba no outro regime. Aquele tempo que ele averbou de um regime que recebeu o recurso, mas não vai pagar o benefício, a gente vai trabalhar mais para frente no detalhe essa questão, mas há um encontro de contas entre o regime de origem e o regime instituidor do benefício. Então, esta receita também foi computada no resultado operacional. Quando se compara receita operacional com despesa operacional, atualmente nós estamos em situação de equilíbrio, tomando todos os regimes próprios em conjunto. Então, nós temos praticamente uma receita de 123 bi para uma despesa de 112 bi. Ou seja, estamos em situação de equilíbrio financeiro,
quando a gente analisa a questão do resultado operacional. Eu não optei por quebrar isso aqui em grandes grupos, União, estados, capitais e municípios do interior, mas existe esse dado já detalhado. A União é o ente federado que tem maior dificuldade. Os estados também, mesmo o resultado operacional dos estados é deficitário. O resultado operacional das capitais se encontra em situação de equilíbrio e dos municípios do interior em situação, em tese, de superávit financeiro. O maior problema hoje está na União e nos estados. Com essas reformas oriundas da Emenda Constitucional 20 e da Emenda Constitucional 41, os regimes próprios, pelo menos, seguraram o movimento de déficit crescente. Hoje, estabilizou-se o déficit dos regimes próprios tomados em conjunto. Até a Emenda 41, o déficit dos regimes próprios era crescente. Hoje ainda há déficit, mas esse déficit está controlado. Mas ainda existe um déficit. Ainda há uma sobrecarga de benefícios em relação ao custeio do sistema. E a conta, quem paga é a sociedade. Motivo do governo estar com a pretensão de encaminhar mais uma reforma para o Congresso. No nosso primeiro encontro eu comentei dessa proximidade de uma próxima reforma previdenciária. Com as questões políticas que a gente tem vivenciado, essas crises das instituições públicas, recentemente eu vi uma manifestação do ministro da Fazenda dizendo que iria deixar a ideia da reforma previdenciária para o fórum que seria instalado para se discutir amplamente com a sociedade, antes do governo encaminhar esse tipo de proposta para o Congresso. Tamanha pressão das entidades organizadas do nosso país. E por fim, eu trouxe só aqui a informação em relação aos investimentos. Hoje, os regimes próprios de previdência têm aplicados no mercado financeiro quase 180 bilhões de reais. Dinheiro guardado que está sendo aplicado para garantir a aposentadoria e pensão dos servidores públicos. E aí lembremos daquele comentário que a gente fez na última aula e da realidade que a gente vivenciou décadas atrás, quando os institutos de aposentadoria e pensão foram extintos e unificados no antigo INPS, hoje INSS. Toda aquela receita que estava guardada, aquele patrimônio, foi para um caixa único, gerido pela União. E a partir daí não houve mais acúmulo de reservas. Hoje temos uma situação de desequilíbrio, sob o ponto de vista da contabilidade apresentada pelo Ministério da Previdência, já que há quem diga que o sistema previdenciário brasileiro não possui déficit. E a gente chegou a trabalhar isso na última aula? Comentando por alto, né? Ok. Então vamos lá. Qual que é a legislação aplicável para a gente trabalhar os regimes próprios de previdência? A primeira delas é a Constituição Federal. O artigo 40 da Constituição Federal é que levou os organizadores deste curso a desenvolver essa pós-graduação. O que os senhores vão discutir ao longo de um ano está inserido no artigo 40 da Constituição Federal. Então, é de leitura imprescindível, de absorção de toda a discussão que ocorre dentro daqueles seus 21 parágrafos. É um artigo longo, mas que tudo aquilo que foi trabalhado ali, a gente vai poder trabalhar ao longo deste curso. Temos ainda, em especial, emendas constitucionais que trataram especificamente a questão previdenciária. A emenda 3 de 93, já fizemos o registro, que ela trabalhou apenas a questão dos servidores federais, mas a partir de então, quando todos os regimes próprios se envolveram num ordenamento jurídico específico, foi a partir da Emenda Constitucional 20 de 98. Depois veio a 41 de 2003, a 47 de 2005, a 70 de 2012 e a 88 de 2015. Temos também a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei tem dispositivos específicos, e a gente vai trabalhar alguns deles aqui, que tocam a questão dos RPPS. Temos também
a Lei 9717, de 98, e a Lei 1887, de 2004. A Lei 9717, a gente chama a Bíblia dos Regimes Próprios. Todo mundo que atua na área do RPPS tem que ter esta lei impressa. Eu me lembro, quando eu comecei a atuar, eu imprimi uma lei dessa e comecei a grifar. Quando chegou no final do primeiro ano de trabalho na área, eu não conseguia nem ler o que estava mais escrito, de tanto registro, grifo, estava tudo grifado, não adiantava mais nada, né, o grifo. Era coisa de imprimir de novo, estava tudo grifado. E era lumicolor amarelo, verde, marcando aqui, marcando ali. Eu acho que é assim que faz a gente se atentar aos detalhes da legislação. Esta lei foi editada antes mesmo da emenda constitucional número 20. Há quem acreditasse, e ainda há quem acredita, por não se preocupar com esse detalhe, mas essa lei foi editada no meio de 98. E a emenda 20 foi no final de 98. Esta lei veio trazer obrigatoriedade de equilíbrio atuarial, de caráter contributivo, antes mesmo da emenda constitucional. Só que por uma questão muito forte de como a Previdência de Servidores Públicos era tratada, essa regulação só veio ser implementada com base num texto de ordem constitucional. A partir daí, a União conseguiu ter força para exigir dos regimes próprios mudança de rumo, tentar garantir minimamente um equilíbrio para o sistema. E a Lei 1887 de 2004 é a lei que veio regulamentar dispositivos trazidos pela Emenda 41 de 2003. Foi aquela emenda que procurou aproximar as regras do regime geral às regras do regime próprio de previdência. Temos ainda leis, decretos e atos normativos do ente federado que instituiu o regime próprio. E aqui a gente faz uma pausa para fazer um registro. Nós sabemos que esta legislação que a gente terminou de citar, ela trata de aspectos gerais, mas cada regime próprio tem a sua competência específica para tratar de alguns assuntos. Então não adianta a gente imaginar que a organização de um conselho de administração do estado de Minas Gerais vai ser igual ao do município de Belo Horizonte, do estado da Paraíba. Então, para cada regime próprio, a gente tem que analisar a lei que organiza, institui e garante o funcionamento de um regime próprio de previdência. E eu já vi casos que colegas, né, do direito se basearam em normas de um determinado regime próprio para argumentar o direito de um servidor vinculado a um outro regime próprio, por essa falta de conhecimento, acreditando que seria o mesmo ordenamento jurídico aplicável. E não é. Em especial, eu já alerto os senhores quanto à questão dos dependentes. Em especial, a questão dos dependentes. Lembrem-se disso. A gente vai trabalhar mais adiante. Há regimes próprios que mantêm classes de dependentes distintas. E, em princípio, não há violação de qualquer norma quando se cria essa diferenciação entre dependentes. A gente vai trabalhar isso com a atenção necessária. E temos também atos normativos dos órgãos reguladores. Percebam que não foi por acaso que nesta sequência lógica do mais importante, ou daquele ato de maior abrangência para aquele de menor abrangência, eu coloquei os atos dos órgãos reguladores ao final. São importantes sim, mas nós precisamos analisar se eles realmente possuem lastro jurídico capaz de impingirem os regimes próprios de previdência a atuarem tal como eles entendem que devam atuar. Vamos lá. Instituição de regime próprio de previdência. Vamos trabalhar algumas ideias iniciais. E eu fiz questão, até porque não é todo mundo que atua diretamente, ou mesmo aqueles que atuam diretamente, como as suas áreas, e às vezes a pessoa não tem tempo para parar e ler o dispositivo pertinente, eu me senti no dever de toda a discussão a gente parar, antes de debater aquele tema, ler o dispositivo pertinente
para que todo mundo acompanhe conosco o desenvolvimento de cada raciocínio. Então, ideias iniciais quanto à criação de um regime próprio. A primeira coisa que a gente precisa é ir lá no artigo 40, como eu disse, da Constituição. O que ele diz no seu caput? Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, primeiro parênteses, ele não inclui empresas públicas e sociedades de economia mista. Ele garante então esse tipo de regime para os servidores vinculados à administração direta e para aqueles vinculados às autarquias e fundações públicas. É assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, respondemos a pergunta do colega quanto à contribuição patronal, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e o disposto neste artigo. Quando nós paramos para refletir sobre o artigo 40 da Constituição, a primeira pergunta que vem é a seguinte: como eu vou considerar criado um regime próprio de previdência? Tem que ter uma lei falando que criou o regime próprio de previdência? Para a partir daí eu acreditar que o regime próprio foi criado? Ou ele precisa de, na verdade, na essência, criar outro tipo de situação, expor algum tipo de fato jurídico pertinente para entender que houve a criação de um regime próprio? E o que a Constituição nos permite interpretar quando a gente lê todo o artigo 40 e fez com que o legislador federal registrasse o seu entendimento por meio do parágrafo 3º do artigo 10 do Decreto 3.048, de 99. Este decreto, ele regulamenta as leis 8.212 e 8.213. São normas que prevêem o plano de custeio da Seguridade Social e o plano de benefícios do regime geral de previdência. Este decreto, lá no parágrafo 3º do artigo 10, diz assim: considera-se criado regime próprio de previdência social se garantido aos servidores aposentadoria e pensão por morte. Quando nós pegamos o artigo 40 e fazemos uma leitura de toda a sua dimensão, os seus 21 parágrafos, ele só trata de aposentadoria e pensão. Ele não fala dos outros benefícios, como diz o artigo 201 da Constituição. Vamos lá no artigo 201 da Constituição. Este dispositivo, ele trata do regime geral de previdência e diz lá, no seu caput: a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da Lei A, inciso 1, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Inciso 2, proteção à maternidade. Inciso 3, proteção ao trabalhador em caso de desemprego involuntário. Inciso 4, salário família, auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5, pensão por morte. Ou seja, a Previdência Geral, na Constituição, ela previu, além de aposentadoria e pensão, a garantia de outros benefícios: auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, salário-família, diferentemente do regime próprio. O regime próprio, no artigo 40, ele só trata de aposentadoria e pensão. Então, primeira questão para os senhores refletirem quando alguém lhes procurar, indagando sobre uma determinada questão: analisem se o regime existe ou não.
E a existência dele não se dá porque uma lei diz que considera-se criado o regime próprio, artigo 1º da lei tal, fica instituído o regime próprio deste município. Não precisa disso. Se a lei, a legislação municipal, garantir aposentadoria e pensão para o servidor público no mínimo, desde que ele atue e faça a gestão como a Constituição entenda que deva ser feito, mediante todos aqueles critérios que a gente vai trabalhar, considera-se instituído o regime próprio de previdência social. Desde que garanta os benefícios a que alude o artigo 40 da Constituição. Uma outra questão, que já foi até objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, é a possibilidade de uma lei que cria um regime próprio retroagir os seus efeitos. O Supremo Tribunal Federal já disse, lei que cria um regime próprio de previdência, ela não pode retroagir seus efeitos a uma determinada data por conta do caráter contributivo, por conta do plano de custeio. Como eu vou retroagir a criação de um regime próprio se eu não consigo retroagir a obrigação tributária de recolhimento daquela contribuição para o regime próprio? Porque até então, aqueles servidores eram vinculados ao regime geral, contribuíram para o regime geral. Como agora eu vou exigir deles uma nova contribuição e do patrão uma outra contribuição, sob a pretensão de que esta lei tem efeitos retroativos? Então, a lei que cria regime próprio de previdência, ela não pode gerar efeitos retroativos, sob pena de violação do aspecto contributivo. Um outro princípio de direito tributário é a proibição da cobrança retroativa de tributo. Consta lá no artigo 150, inciso 3, a linha A. Diz lá, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inciso 3, cobrar tributos, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, uma lei cria uma contribuição ou aumenta o seu valor, aumenta a alíquota, por exemplo, essa cobrança não pode ser feita retroativamente. É somente da vigência da norma para frente. Respeitada ainda a questão do princípio da anterioridade nonagesimal, né, que se refere ao parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição. Então, criou-se uma contribuição previdenciária ou aumentou o valor daquela contribuição, como o Supremo Tribunal já reconheceu que contribuição previdenciária é espécie do gênero tributo, se aplica a ela a questão da anterioridade nonagesimal. Eu tenho que aguardar os 90 dias da publicação da lei para passar a efetuar aquela cobrança.